Bom dia, meninos! A nossa aula de hoje a gente vai falar sobre circuitos elétricos. Então, vamos começar com o choque. A condição básica para se levar um choque de origem elétrica é estar submetido a uma diferença de potencial. O que é essa diferença de potencial? É a famosa DDP, suficiente para fazer circular uma corrente que provoque efeitos no organismo. Observem aqui, meninos, eu coloquei uma imagem de um senhorzinho que está recebendo uma corrente elétrica, certo? O corpo humano, não só pela natureza de seus tecidos, como pela grande quantidade de água que contém, tem um comportamento semelhante de um condutor elétrico, ou seja, de uma corrente elétrica, visto que corrente elétrica, ela se comporta como um condutor. É um lugar onde vai ter o fluxo de energia passando. Ele é um condutor elétrico, certo? Ou seja, é um local onde tem um deslocamento de carga elétrica dentro. Assim como todo elemento que é um condutor, que leva energia de um lugar para um outro, o corpo humano ele também apresenta valores de resistência elétrica. Nós também resistimos, nós também temos essa resistência. O valor dessa resistência ohmica do corpo humano, ele varia de pessoa para pessoa, tá? E depende de alguns fatores. Tem pessoas que vão aguentar uma corrente elétrica a mais, outras menos, e isso vai depender da área de contato, da pressão de contato, da resistência de pele e também da umidade da pele. No momento do choque, o que acontece? A resistência total, que a gente vai chamar de R, ou seja, aquela determinada pelas características da pessoa, pelas condições de contato e pelo trajeto da corrente do corpo, ela vai variar continuamente, dificultando o cálculo, mas preciso do seu valor. E aí, eu passei uma lista para vocês que vai falar sobre a lei de Ohm. Com isso, vocês vão aprender a calcular intensidade de corrente elétrica, tensão elétrica, que é a DDP, e resistência elétrica, certo? Então, aqui eu tenho o meu Izinho. Quem é o Izinho? I é a intensidade da corrente elétrica. Como eu já expliquei para vocês, corrente elétrica, ela se comporta como um condutor de eletricidade, certo? Izinho. Então, corrente elétrica é igual a tensão elétrica dividido pela resistência elétrica, certo? A intensidade da corrente elétrica é dado em amperes e a tensão é dada em volts. Quando maior a tensão, que é o nosso Vzinho, vou voltar aqui para vocês entenderem, ó. Quando maior essa tensão, vamos ver o que acontece. Maior será a intensidade da corrente elétrica que circula pelo corpo. Gente, isso aqui é matemática. Presta atenção. Se a corrente é igual a tensão dividido pela resistência elétrica, quanto maior o valorzinho de V aqui, maior será a corrente, não é verdade? Quanto menor esse valor, menor será a corrente e assim vice-versa. Pensa comigo, se vocês colocar um número muito grande aqui no lugar de V, mesmo quando eu dividir ele pelo R, que é a minha resistência, eu terei ali um valor bem maior que eu fizer o contrário. Pensa, o R é um número, ele não vai mudar, certo? O R é 5, vamos supor. Resistência elétrica é 5. E ali no V você vai ficar variando. Só para vocês verem o comportamento da intensidade da corrente elétrica. Então, se você coloca um valor, por exemplo, 10 e 100, ou seja, quando você colocar um valor maior, 100, você terá um resultado de corrente elétrica maior do que quando você colocar um 10, que será uma tensão menor. Ou seja, resumindo para vocês, quanto maior a tensão elétrica, maior a intensidade da corrente também. E quando menor a resistência do corpo em dois pontos de contatos, maior será a intensidade da corrente que circula pelo corpo. Quanto mais intensa for a corrente, mais graves serão os efeitos fisiológicos.
Então, vamos voltar ao nosso exemplo e analisar de novo. Olha só, a resistência elétrica, que é o nosso Rzinho aqui. Quando menor for este valor, maior será o resultado da sua divisão. Então, maior será a corrente, certinho? Meninos, na próxima aula a gente vai falar sobre os resistores, que são os dispositivos eletrônicos que têm a função de transformar energia elétrica em energia térmica, certo? E para esta aula de hoje, agora vocês vão responder a lista que eu coloquei vários exercícios que vocês vão utilizar somente essa fórmula, certinho? Então é isso, obrigada.